Bom dia. Como o pastor Daniel falou, meu nome é Wesley. Tem muitos rostinhos novos aqui, então sou casado com Jennifer, a mulher mais linda desse local. E pai de Ana, não de Ana. E, primeiramente, quero agradecer. Essa casa foi uma casa que nós congregamos por 5 anos. E, assim como a Lê, cheguei aqui solteiro, meio doido da cabeça, que o carioca é meio... Mas essa casa me ensinou a ser homem, me ensinou a ser família, me ensinou a ter uma vida de devoção, me ensinou a amar Jesus de todo o coração, me ensinou a profetizar. Fiz a escola Siga-me, por sinal a primeira turma da Siga-me, e eu saio daqui grato assim, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, e eu vou levar para sempre, assim como a Lê disse, na nossa história. Como o pastor Daniel disse, não tem nem um mês, eu lancei um livro. O livro chama O Último Nazireu. Para quem não sabe, o voto do Nazireu ele não começa em Números 6, todo mundo acha que o voto começa ali na lei, mas, na verdade, o primeiro Nazireu é José. Uma das coisas que eu aprendi também na Siga-me e com o meu antigo pastor Tadeu, que existe a regra da primeira menção. Então, toda vez que você quer conhecer algo, ou quer entender o significado de algo, vá na primeira vez que aquela palavra foi mencionada. Então, um dos exemplos disso é chamado. Muitas pessoas ficam confusas querendo entender qual é o meu chamado. Primeira vez que a palavra chamado é mencionada na Bíblia, quando Deus chama Adão. Ele aparece lá, Deus chamou Adão e pergunta, onde você está? Então, Adão não estava na presença de Deus. Então, isso já é uma base para você entender que o seu chamado primário é estar diante de Deus. E aí, a primeira vez que a palavra Nazireu é mencionada é quando Jacó, ele abençoa José. Então, ele fala, você é Nazireu entre seus irmãos. Em algumas traduções vai dizer distinguido, um príncipe, são todas as versões da palavra Nazir. E o que acontece? Todas as vezes que Deus ele queria transicionar uma geração, ele levantava um Nazireu. Porque desde a queda do homem, quando o homem cai, Deus levanta um homem, e aí esse homem vai andando. Eu não sei se tem aqui algum pedreiro, mas eu fui servente de pedreiro por muito tempo, trabalhando com meu pai. Então, se você começa a construir uma casa, e ela vai estar 1 centímetro para o lado, para algum dos dois lados, no final disso é desvio. A parede vai ficar torta. Então, conforme os homens foram andando, eles foram devagarzinho se desviando. Então, Deus sempre levantava um homem com um plume e dizia, aqui é a marcação correta. Então, desde a queda do homem, como eu disse, Deus vai sempre levantando homens para alinhar o coração, para alinhar o propósito de Deus. Você vai ver isso no próprio José, você vai ver isso em Sansão, você vai ver isso em Samuel, você vai ver em Daniel, você vai ver em João Batista. E aí, um dos capítulos do livro é o capítulo sobre Jezabel. Nós vamos falar sobre o espírito de Jezabel. Então, sempre quando se levanta uma geração ou um nazireu, sempre vai ter o espírito de Jezabel. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, agora no início, ainda não é a palavra, mas eu queria ler com vocês Judas, capítulo 1. Quase ninguém lê Judas com medo de achar que é o traidor, mas não é não, viu, amigos? Fiquem à vontade para ler Judas. A partir do versículo 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral.
A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, o que Judas está dizendo aqui é que pessoas se infiltraram no meio do povo de Deus, dizendo que as pessoas podiam levar uma vida imoral. Então, falar, para a liberdade o Senhor nos libertou. Que liberdade? A liberdade do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Então, para a liberdade em Cristo, a liberdade do pecado que Cristo nos libertou. Então, Judas está dizendo aqui que existiam pessoas que entraram no meio da congregação para distorcer e tirar Jesus de único Senhor. E isso é que Jezabel faz. Ele fala, você não tem problema você adorar a Deus. Você pode adorar a Deus e as outras coisas também. E aí vamos continuar. Versículo 5. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro dos anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas cheias de imoralidade, de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Então Judas está dizendo, embora o povo de Israel, Deus tenha tirado eles do Egito, mas eles não permaneceram fiéis. E ele vai dar mais um exemplo. O próximo exemplo ele fala, embora os anjos estivessem ali ao redor de Deus, eles não permaneceram fiéis. Então, amigos, não importa a forma que nós começamos, se nós não permanecemos fiéis, nós vamos sim ser julgados pela nossa imoralidade. E aí nós vamos continuar. Versículo 8. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade em base de sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade, zombam de seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Versículo 10. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos, desse modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. O que Judas está dizendo aqui? Que essas pessoas, elas desprezam a autoridade. O que acontece com Caim, amigos? Ele vai trazer uma oferta ao Senhor, mas ele traz uma oferta com o coração errado. E ele olha para o lado, o seu irmão está levando uma oferta com o coração certo. Então o que ele faz? Ele manipula uma situação, ele mata o irmão para que a oferta dele seja única. Só que o coração dele é iníquo. E aí, o próximo exemplo que Judas dá, ele fala, enganam outros por dinheiro como Balaão. O que Balaão faz? Balaão era um profeta que estava do lado de fora do arraial. No ano passado eu estava ouvindo a Bíblia, eu falei, peraí, velho, Balaão não estava no meio do povo, ele ouvia Deus, mas ele era de uma outra tribo, ele era de uma outra nação. E aí Balaão, como ele não consegue profetizar contra o povo de Deus, ele não consegue profetizar contra eles, o que ele faz? Ele faz uma situação para que o povo se perca. E ele faz isso por dinheiro. E dinheiro também pode ser modificado por poder. Então, a mesma situação de Caim. Ele manipula uma situação, a mesma situação de Jezabel. Acabe queria comprar um terreno. E aí o que acontece? Como Acabe não consegue pegar aquele terreno, Jezabel ela força uma situação, acha duas testemunhas, ela manipula para matar aquele homem. E aí o próximo exemplo que Judas dá é eles perecem sua rebelião como Coré. O que Coré fez? Ele falou, Moisés não tem autoridade. Quem deu essa autoridade para Moisés? Então eles fazem uma rebelião contra Moisés. Ele consegue manipular um povo para fazer uma rebelião contra Moisés. E Judas está falando sobre esse tipo de pessoas dos nossos dias. E aí no versículo 12 vai dizer, quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor ao Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. O que são recifes? Recifes parece que, quando as pessoas estão navegando, parece que é um lugar tranquilo, só que sem perceber é uma pedra, e essa pedra afunda o barco. E aí o próximo versículo vai dizer, sim,
são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Eu não sei se algum dos irmãos aqui já passou um tempo em Itapicuru. Temos aqui Bilita, temos Nicole, eu morei um tempo em Itapicuru. E em Itapicuru, fechava o tempo, e lá chuva é bênção. Às vezes aqui a gente fica chateado, pô, chuva atrasou meu culto, mas lá chuva é bênção. O tempo fecha, o céu fica escuro, eles falam, agora vai chover, minha plantação vai nascer. Só que não chove, é uma falsa esperança. Então Judas está dizendo que esses pastores, eles parecem que vão te dar uma esperança, mas é uma falsa esperança. E aí eles vão dizer, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. A árvore no outono tem que dar fruto, então eles estão esperando aquele tempo para dar fruto, e a árvore não dá fruto. E aí, versículo 13, são como ondas violentas do mar, espalhando a espuma dos seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumos, condenada para sempre à mais profunda escuridão. Versículo 16, são como murmuradores descontentes, que vivem para satisfazer os seus próprios desejos, contam vantagem em alta voz, e bajulam outros para conseguir o que querem. E aí Judas agora vai dar uma diretiva aos irmãos. Ele vai dizer, amados, lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito de vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem os seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé e orem no Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Então Judas vai dizer que esse tipo de pessoa, esses falsos mestres, estão criando divisões. E aí Judas fala, em meio a isso, amigos, edifiquem uns aos outros e orem ao Espírito. E aí ele vai dar a última diretiva que eu quero terminar com vocês, que é no versículo 22. Ele vai dizer, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Vacilam na fé, tem outras traduções que vai dizer aqueles que estão confusos, aqueles que estão com dúvida. Então ele vai dizer, tenham misericórdia daqueles que estão com dúvida, resgatem outros, tirando da chama da mão dessas pessoas. E no final ele diz, de outros ainda, que outros? Esses falsos mestres, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Tem outras traduções que vai dizer, odiando até a roupa que eles vestem. O que eu quero dizer aqui é que no ano de 2022, um homem teve uma visão sobre o Brasil, Jeremiah Johnson, não sei se é assim que é o nome dele, e ele falou que ele viu um dragão vermelho, e as igrejas iam se aliançando, os irmãos iam se aliançando a esse dragão. Mas existiam irmãos que permaneciam fiéis, jogando lanças contra esse dragão. E essas lanças seriam orações dos santos. Então, um dos capítulos desse livro é falando sobre a manipulação de Jezabel e como nós precisamos, nesse tempo, ter discernimento espiritual. Nós precisamos orar por esse dom. Paulo fala, busque os dons. E nós precisamos entender de onde vem a fonte daquilo que está falando conosco. Porque Jesus, em Apocalipse 2, vai falar que a profetisa Jezabel está falando à igreja. Mas no final Jesus fala, ouça o Espírito. Então a profetisa está falando o tempo inteiro, Jezabel está falando o tempo inteiro. Jesus está falando, ouça o Espírito. Então, de alguma forma, eu espero que essa literatura possa abençoar os irmãos. Eu oro para que nesse tempo nós possamos ter discernimento espiritual, para que não possamos ser enganados nesses dias, mas que possamos permanecer obedientes ao Espírito, permanecer ouvindo o Espírito até o fim. Amém? Eu queria ofertar esse livro, eu vou ofertar esse livro, e eu vou ofertar esse livro a um menino que é totalmente improvável do meu círculo de amizade. E ele ficava o tempo inteiro falando, velho, quando vai sair seu livro? Quando vai sair seu livro? Eu até falava, amor, olha ele está me mandando mensagem, a gente nem conversa tanto, e ele sempre está me cobrando o livro, e esse amigo é o Lucas. Eu queria ofertar esse livro na sua vida. Luca! Sim. Que Deus te abençoe, amigo. Muito obrigado.
Ele estava armando já. Então agora vamos começar a pregação. Pai, nós oramos e levantamos o seu nome nesse lugar. Nós agradecemos porque sem você nós somos nada. Nós entregamos tudo a você. Nós entregamos também a você o nosso cansaço, nós entregamos a você o nosso interior. E nós pedimos que, por favor, Espírito, fale conosco. Ilumina o nosso interior. Nós não queremos ser enganados nesses dias, mas nós queremos andar segundo a sua luz. Nós queremos que nossos olhos sejam iluminados nesse dia, para assim como Jesus, que olha para Deus, os seus olhos queimam, os nossos olhos queimem também, porque nós estamos olhando para Jesus. Nos dê palavra de sabedoria e revelação nesses dias, para que possamos compreender a sua vontade, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero falar, amigos, sobre um caminho para a devoção. Muitas vezes nós criamos falsas linhas de chegada. E aí nós pensamos que nós somos devotos a Deus, porque nós ouvimos 3 músicas, porque nós lemos alguns versículos isolados, ou a gente parou e ouviu um podcast. Nós achamos que nós somos devotos a Deus só porque nós viemos aqui e nós levantamos nossa mão, nós fomos na igreja caseira. Então, essas coisas, elas compõem o que é uma devoção, mas ela não é uma devoção em si. E uma das coisas, antes de falar sobre devoção, que eu queria que a gente entendesse é que nós somos devotos a algo. Todo mundo nessa sala é devoto a algo. Uns são devotos ao Bahia, outros, infelizmente, são devotos ao Vitória. Muitos são devotos a séries, então ficam horas e horas vendo séries. Outros são devotos aos seus smartphones. Nós gastamos horas e horas. Então, tudo aquilo que você gasta horas sem se cansar, provavelmente você é devoto. E aí, para falar sobre devoção, nada melhor do que aquele que Cristo chamou de pedra, que é Pedro. Então, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Então vamos lá. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Então, primeiro, nós vamos navegar mais uma vez nos versículos. Então, a primeira coisa que Pedro vai dizer é que Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Tá? A necessidade é tudo aquilo que é matéria-prima. Exemplo, Deus é a nossa matéria-prima, pois nós fomos criados a partir do Senhor. Vou dar mais um exemplo. Em Gênesis, nós vamos ver que Deus ele dá uma ordem à água. Exemplo, ele fala, da água saiam os animais. Ou ele vai dar um exemplo à terra. Tipo, da terra saem animais, do ar saem os animais. Então, o peixe, a matéria-prima dele, é aquilo que ele foi criado, é da onde ele foi criado, que é a água. Uma vez que você tira o peixe da água, ele sai da sua matéria-prima. Quando ele sai da sua matéria-prima, ele vira presa fácil para o seu adversário. Da mesma coisa, um animal terrestre. Se você coloca um macaco dentro da água, ele sai da onde é a matéria-prima dele e ele fica vulnerável. Então, Deus é nossa matéria-prima. E tudo que Satanás quer é nos tirar da presença dele. Porque uma vez que nós saímos da presença dele, nós nos tornamos presa fácil para Satanás. E aí, Pedro vai continuar dizendo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. O desejo de Deus, desde o Éden, amigos, é que nós conheçamos ao Senhor. E nós conheçamos ao Senhor de forma completa. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho 4 anos de casado com Jennifer, e eu não conheço ela de forma completa. Porque, exemplo,
Eu conhecia a Jennifer, era só eu e ela, mas eu não conhecia a Jennifer, mãe de Ana. Depois que Ana nasceu, e agora daqui a alguns anos, quando Ana for adolescente, eu não sei o que é Jennifer, mãe de adolescente. Quando Ana se casar e tiver um filho, eu não conheço Jennifer, avó. Então entenda que todas as vezes que eu vou me encontrando com ela, numa nova revelação, nós vamos caminhando, eu vou conhecendo ela. E tudo que Deus queria era que Adão e Eva os conhecessem a cada encontro. Quem é esse Deus que me ensina a regar uma planta? Quem é esse Deus que me ensinou agora a cuidar de uma zebra? Conseguiram entender? Só que o que Eva oferece, na verdade, o que a serpente oferece para Eva, amigos? A serpente não oferece para Eva simplesmente uma fruta, mas oferece conhecimento. E entenda, para ficar pior, a árvore do conhecimento era uma árvore que era a voz de Deus. Porque quando Deus disse, haja árvore, embora a árvore estivesse materializada, ela ainda era a voz de Deus materializada. Então, quando você vê uma árvore, quando você vê um animal, aquilo ali é a voz de Deus materializado. Então, o que Deus está falando é, não coma desse fruto. Só que Satanás vem e fala para Eva, coma do fruto, porque você vai conhecer Deus. Então, o que Satanás está oferecendo para Eva é conhecimento de Deus sem Deus. Ela está tentando tirar Eva da sua matéria-prima. E tudo que Deus quer e tudo que Deus faz, Ele quer nos voltar a esse lugar do conhecimento. E aí, o que acontece? Versículo 4. Por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, depois que o homem cai, Deus, Ele dá uma proposta. Ele fala, a partir da mulher, eu vou resgatar vocês. Então, o que Pedro está falando é que nós precisamos permanecer olhando para essas promessas. As promessas de Jesus, que embora Jesus ele tenha cumprido essa promessa de ter vindo, mas não se cumpriu plenamente, porque ele ainda não está entre nós. Então nós precisamos permanecer olhando para essa promessa. Qual é a promessa? De mais uma vez, todos os dias nos encontrarmos com o Senhor e olhar para Ele como os anjos olham, porque os anjos olham para Ele e depois eles olham uns para os outros e dizem, em comum. Só que eles olham para Deus e tem uma nova revelação do Senhor, e eles olham uns para os outros e falam, quem é esse? E eles olham, eles vão conhecendo a Deus todos os dias. E essa é a intenção do Senhor, que nós voltemos ao lugar do conhecimento completo. Um conhecimento de devoção, estar realmente devoto aos pés do Senhor. E aí nós vamos entrar na parte em que Pedro, ele dá uma lista para a gente do que fazer. E é uma lista prática. E eu chamo disso de caminho para a devoção. Versículo 5 vai dizer, diante de tudo isso o quê? Que nós necessitamos de Deus, nós precisamos conhecer Deus de forma completa e que nós precisamos permanecer olhando para as promessas. Então, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas. Amigos, entendam uma coisa. Pelo nosso esforço, nós não conseguimos salvação. Pelo nosso esforço, nós não conseguimos chegar diante de Deus pelo nosso esforço. Não consegue, é pelo esforço de Jesus, por tudo que Ele fez na cruz. Mas diante de tudo que Jesus fez na cruz, Pedro está falando, esforcem-se para permanecer. Só que ele não só falou para você se esforçar, ele falou, esforcem-se ao máximo. Não é pela metade, não é só um pouco, é o máximo para permanecer olhando para as promessas. Porque quando nós não estamos olhando para as promessas, nós estamos distraídos. E tudo que Satanás quer é que você fique distraído. É que você olhe para Deus e para outras coisas. É que você olhe para Deus e você também ame de todo o coração o Bahia. É que você ame de todo o coração o seu smartphone. É que você ame de todo o coração o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Entende que Satanás, ele usa aquilo que é de Deus e ele tenta distrair com aquilo que é de Deus. Foi assim que ele fez com Jesus no deserto. Ele usou a palavra de Deus para desviar Jesus. E nós precisamos nos esforçar ao máximo para permanecer olhando para a promessa. E aí, Pedro vai dizer, ainda no versículo 5, acrescentem à fé a excelência moral.
Então, a base de tudo, amigos, é a fé. A base de tudo da nossa vida é a fé. E que fé? Não é fé que você vai conquistar uma casa, não é fé, isso também é fé, beleza. Mas a fé que Pedro está falando aqui é a fé em Jesus, de que Ele te salvou. É a fé que só Ele é o único mediador entre você e Deus. Então não é primeiro a excelência moral, não é porque seu vizinho é legalzinho, que ele faz tudo certo e ele só falta Jesus na vida dele. Isso não é a base é a fé. Então a partir da base que é a fé, sejam excelentes moral. E é uma coisa que nós não temos feito. Nós viemos aqui, nós levantamos nossas mãos. Quando eu falo nós, eu falo de um modo geral. Nós levantamos nossas mãos, falamos que amamos a Deus, amamos tudo que Deus fez, falamos nós entregamos tudo entregarei. Mas quando chegamos na nossa casa, nós não honramos a nossa esposa. Nós não honramos nossos maridos. Nós não honramos nossos compromissos. Quando nós chegamos no trabalho, nós estamos roubando ao patrão. Quando chegamos no nosso trabalho, nós estamos fingindo, nós estamos trabalhando, ficando no WhatsApp, conversando coisa que não tem nada a ver. Excelência moral. É muito fácil fazer missões em Itapicuru. Não é tão fácil não. Mas é fácil fazer missões fora do seu local de habitação. Mas será que o seu amigo do trabalho não se converteu porque você não é um excelente moral? Será que nós temos uma vida inteira devota ao Senhor, a ponto de o seu patrão olhar para você e falar, justo, homem justo, eu confio em você porque você é devoto a Jesus? Será que uma das coisas que fala de excelência moral, de integridade, é você não roubar o seu patrão, como eu disse? E outra coisa que nós temos errado demais, eu sei que isso é um exemplo baixo, você usar IPTV, amigo, é falta de excelência moral, porque você está roubando a Globo, você está roubando a Record. Aí você fala, a Globo é rica, a Record é rica. Sim, a Globo é rica, o Boninho é rico, verdade. Mas o cameraman que filma lá o futebol, ele não é rico. Ele ganha um salário mínimo, talvez igual a você. Aquela mulher que está lá no bairro da Paz, em qualquer outro lugar, com colete à prova de bala, te dando informação do lugar, ela não é rica e você está roubando ela. Quando tem corte por causa dos gastos, nós somos responsáveis por isso. Porque nos falta excelência moral. Quando você compra uma blusa da Tailândia, uma blusa tailandesa do seu time, você está roubando o designer do seu time. Você está roubando o designer, você está apoiando escravidão infantil. Excelência moral, amigos. Eu estou dando exemplos baixos. Eu estou falando de coisa óbvia, não precisa ser crente para saber disso. Nós precisamos alinhar isso para esse ano. Porque todos os grandes homens que nós amamos, para não falar o nome de ninguém, grandes homens de Deus falaram de devoção, falaram de oração por muito tempo, mas eles caíram na excelência moral. O contrário de moral é imoral, e Deus odeia a imoralidade. Nós precisamos ter zelo com o dinheiro de Deus. Porque talento, que Jesus fala na parábola, não é tocar bateria. Talento não é tocar bonitinho, talento não falar bem, talento não é tocar teclado. O talento que Jesus está falando é dinheiro. Jesus está falando, por que você não guardou o dinheiro no banco? Só que nós estamos usando o dinheiro de qualquer forma e nós não estamos olhando para que Jesus está olhando. Nós somos sócios do Bahia, nós cobramos ao Bahia, velho, você precisa contratar direito, olha esse atacante que é ruim mesmo, olha esse atacante, você precisa contratar certo, mas na hora de ser sócio de Jesus, nós não somos. E Jesus falou que tem um banco que o Tiago Nigro não te ensina a investir, que a Nath Finanças não te ensina a investir, o céu, velho. Jesus falou que quando todo o globo ouvisse o evangelho, aí ele viria. Qual é a forma da pregação do evangelho? Missões, a expansão do evangelho. Jesus vem e coloca dinheiro na sua mão. E sabe o que você faz? Gasta com você. Só você. Se você puxa o seu extrato bancário, tá você. E nós levantamos nossas mãos e dizemos, nós amamos o dia da sua vinda, mas nós não estamos participando financeiramente com isso. E Jesus vai nos cobrar pela forma que nós gastamos o nosso dinheiro. Outra coisa que fala sobre excelência moral é a fidelidade. A fidelidade ao seu irmão, a fidelidade à sua esposa, a fidelidade aos seus amigos. Porque Salmos 15 vai dizer, quem subirá ao santo monte do Senhor? E um dos requisitos é aquele que cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Prometeu, cumpra. Jesus falou no Sermão da Montanha que sua palavra tem que ser sim e não.
Então você prometeu que vai fazer algo, você prometeu que vai estar aqui às 8, então esteja às 8. Você prometeu que vai abrir a igreja, esteja aqui. Você prometeu para o seu patrão que você vai chegar no horário, chegue no horário. Fidelidade. E é isso que o Senhor está nos cobrando nesse dia. Excelência moral. Isso é a base, amigos, porque a devoção está quase no final da lista. E as pessoas, como eu disse, estão caindo naquilo que é moral. E aí o próximo ponto que Pedro vai dizer, ele vai falar, acrescentem à excelência moral o conhecimento. E aqui eu coloco 4 pontos para o conhecimento. O primeiro ponto do conhecimento é o conhecimento de Deus. Nós muitas vezes ouvimos, cara, Deus, eu quero te conhecer. E a primeira coisa que nós fazemos é, nós vamos pegar algum livro, e nada contra os livros, lancei um, nós vamos pegar livros e vamos ver o que alguém viu sobre Deus. Então, vou dar um exemplo prático. Eu estou aqui pregando. Então, no final do dia, você fala assim, o Wesley é pregador. Aí eu pego um Uber daqui para casa e eu vou lá e tenho uma desavença com a minha esposa. Aí o Uber olha e fala, esse cara é irritado. Então, o pregador, um selo em mim. Irritado, outro selo. E aí, quando eu chego em casa, eu brinco com a minha filha e alguém lá do condomínio viu. Ele fala assim, nossa, ele é um pai legal. Então, outro selo. Então, quem é o Wesley? Um pregador, um cara irritado, um pai legal. Entende onde eu quero chegar? Nós sabemos que Deus é onipresente, nós sabemos que Deus é bom, mas isso porque outras pessoas viram. Mas se eu te perguntar, quem é Deus? Porque eu sou muito mais coisas do que só um pai, um cara irritado ou um pregador. Então, só me conhecendo, só estando comigo, você vai saber quem realmente eu sou, além dos rótulos. Então, embora nós sabemos que Deus é muitas coisas que alguém viu, eu pergunto para você, quem é Deus? E nós precisamos conhecer ao Senhor. E como se conhece o Senhor? Jejum, oração, a palavra, é fazer o básico bem feito. É você ir para a base. Ah, é um tédio orar. No começo é, por quê? Porque você está cheio de dopamina. Porque o seu feed está te dando um monte de informação. Mas o que nós precisamos voltar a fazer é fazer o básico bem feito. Todos os grandes homens de Deus, homens de avivamento, oraram muito. Aí os grandes pregadores de hoje falam, você não precisa orar não, você precisa ter uma vida, ore 10 minutos e sua vida seja uma resposta. Amigos, todas as vezes as pessoas oraram, se debruçaram na palavra de Deus, em Gales, uma menina levanta e fala, Jesus, eu te amo de todo o coração. E eu me pergunto, eu amo a Deus de todo o coração? Você ama a Deus de todo o coração? Nós gritamos, dizendo, nós queremos avivamento, mas se você tiver que ficar aqui 1 hora após o horário, você vai reclamar. Eu falo por mim mesmo. Eu fiquei lá 3 horas em pé no jogo do Bahia, torcendo para que ele fosse para a Libertadores. Não reclamei 1 segundo. Mas se ficar aqui 1 hora de música, com certeza... Ai, velho, o que é isso, velho? Já quer sentar. Será que nós amamos o Senhor de todo o coração de verdade? Isso não é uma exortação de raiva, de ódio, querendo... Cara, é literalmente trazendo luz ao nosso interior. O Senhor está iluminando o nosso interior no primeiro domingo do ano, dizendo, eu quero que você tenha excelência moral e eu quero ser conhecido por você. O segundo ponto de conhecimento é conhecer a história cristã, porque muitas pessoas caíram em pecados durante a história, muitas pessoas também fizeram muitas coisas boas durante a história. E nós precisamos conhecer a história para não errar na mesma coisa. Davi provavelmente é um homem segundo o coração de Deus, porque você não vai ver ele errando 2 vezes na mesma coisa. Ele foi lá e traiu, pegou a esposa do amigo, mandou matar um amigo, ele estava lá, sem luz no interior. Aí Natan fala, e se um cara traísse a esposa e pegasse a esposa, o que você faria? Ele, não, tem que ter castigo. Então, esse cara é você. E você nunca mais viu Davi traindo. Você não via ele caindo 2 vezes a mesma coisa. Eu não estou falando de vício, amigos. Tem pessoas que têm vício, isso precisa ser curado da forma correta. Mas assim, o Senhor está nos chamando para conhecer a história, porque a partir da história você vai saber o que você não deve errar. A próxima coisa que você precisa conhecer é você. Porque conhecer a você é saber quando você está irritado, por que você está irritado. Conhecer por que você está feliz. Conhecer por que você dorme tarde, por que você come errado. Conhecimento. E a outra coisa é você conhecer ao próximo. Além de se conhecer, você precisa conhecer ao próximo. Porque tudo isso vai gerar a próxima coisa que Pedro vai dizer, que ao conhecimento adicione o domínio próprio. E a única forma que você tem de domínio próprio é depois que você conhece o que é moral, depois do que você se conhece, você conhece a Deus e conhece o outro. Aí você consegue ter domínio próprio. Porque não existe domínio próprio sem conhecimento do que é certo e o que é errado.
Primeiro ponto. E segundo é que a virtude do domínio próprio, ela vem sempre depois de uma proposta imoral. Então alguém vem e te chama para roubar. E aí você sabe o que é moral, você se conhece, conhece a Deus, conhece o outro e fala, eu não posso roubar. Domínio próprio, você se dominou. Então toda vez que você tiver uma proposta imoral, você precisa ter aquilo que é um dom do Espírito, domínio próprio. E o domínio próprio só vem com conhecimento, você saber o que é certo e o que é errado, saber quem é você, saber quem é Deus, saber quem é o outro. Depois disso, Pedro vai falar, ao domínio próprio, adicione a perseverança. E a única forma de perseverar, a perseverança, amigos, é o acúmulo de vários dias tendo domínio próprio. Então, hoje eu tive domínio próprio, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo. Quando você olha, você perseverou durante o ano. E aí, depois da perseverança, Pedro vai falar sobre devoção. Então, entenda, existe um caminho para a devoção. Existe um caminho que precisa ser percorrido até que nós cheguemos na devoção. Então não adianta só a gente chegar e falar assim, estou fazendo devocional, porque Pedro e todo o céu e Deus vai falar assim, tá, e cadê sua vida moral? E cadê o conhecimento? E cadê a perseverança, o domínio próprio? Então, nós precisamos trilhar um caminho da devoção, e o devoção a Deus está muito além do que palavras bonitinhas. Depois da devoção, Pedro vai falar sobre a fraternidade. E a fraternidade significa o parentesco entre irmãos. É desejar para o irmão a mesma coisa que você está desejando para você. Então, depois que eu estou percorrendo esse caminho de moral, de ser, de amar ao outro, de entender o outro, agora eu sou fraternal, porque eu conheço o outro. E a fraternidade gera amor, que é o próximo tópico da lista. Então, provavelmente, se você foi no Fale por Mim, você chegou lá, olhou no olho da criança, e quando você olhou no olho da criança, você falou, eu amo essa criança agora. Isso gera amor. Quando você ora, quando você vai para casa para orar, você vai ver, a sua oração tem nome, não é só Fale por Mim, agora tem o nome da criança, porque gerou um relacionamento, gerou uma fraternidade, gerou amor. Quando você visita a outra frente missionária dessa casa, que é Itapicuru, quando você olha nos olhos do Carlinho Candial, você fala, velho, minha oração tem nome agora. Não é Itapicuru, tem um nome. É Carlinhos, é Roseli, porque isso é gerado de você o amor, quando você se coloca na posição da devoção. E aí olha o que Pedro vai dizer a partir do versículo 8. No versículo 8, Pedro vai dizer, quanto mais crescerem nessas coisas, que coisas? Essa lista que Pedro deu, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós cantamos, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. A forma de você ser útil no conhecimento completo de Jesus Cristo tem uma lista. E aí, ele vai dizer no versículo 9, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas aquilo que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Então você vai ver a pessoa errando na mesma coisa, porque ela não entendeu o que é moral, ela não conhece a Deus, ela não tem domínio próprio, ela não tem perseverança, então ela vive como cega. Então você conhece alguém, provavelmente, que está sempre errando da mesma forma. Toda vez errando a mesma coisa. Por quê? Porque ela não se desenvolve nessa lista. E quem está falando é Pedro, porque se eu que falo essa lista aqui, eu poderia ser taxado de fariseu. Mas quem está falando é Pedro, o homem que andou com Jesus. E aí no versículo 10, e eu já estou terminando, por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Então, no começo, Pedro está falando, esforcem-se ao máximo. E depois ele vai dizer, trabalhem ainda mais arduamente. Ele está falando sobre, literalmente, você fazer força para isso. Porque às vezes a gente acha que vai acordar de manhã e do nada o Espírito vai jogar o seu celular para o lado e ele vai te jogar no quarto, ele mesmo vai fechar a porta e você vai ficar de joelho e do nada você vai falar em línguas e ele vai vir, vai ser uma coisa linda, o nome disso é possessão. E o Espírito não faz isso. Porque imaginem, amigos, seria horrível se Jennifer fosse obrigada a me amar. Que casamento chato. Porque ela é obrigada a me amar. Então, assim, o Senhor não te obrigou a amar Ele.
existe uma resposta a um amor. Existe uma resposta a uma atitude. E nós precisamos nos esforçar ao máximo para corresponder a essa promessa. E aí o último versículo que eu vou ler é o versículo 11, que diz: assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Então Pedro está falando que se você seguir essa lista, a sua entrada no reino eterno será acompanhada de grande honra. Então, amigos, eu sei que não é um culto que a gente vai fazer voar a cadeira, mas eu acho que essa palavra, ela me tocou primeiramente, e forte. E o Senhor está nos chamando agora para alinhar o ano de 2025. Alinhar o nosso ano em devoção, uma devoção extrema. Aqueles que não vão tirar os olhos do Senhor. Às vezes nós falamos isso de forma romântica e nem sabemos como fazer isso na prática. Eu também não sabia, a gente fala, olhamos para ti fixamente. Quando sai daqui eu não sei o que fazer. Assim, o que eu faço? Pedro nos dá uma lista. Então nesse ano, esse é um ano para a gente olhar para a nossa excelência moral. É um ano para olhar para aquilo que está nos tirando da fidelidade ao Senhor. É um ano de você olhar para a sua esposa com mais amor, para você entender o que ela está dizendo com você. É olhar para o seu marido e entender o que está passando com ele. É o ano de você limpar seu nome. É o ano de você olhar para as coisas básicas, amigos. Noé, quando terminou de construir a arca, depois disso ele passou Batume, né, o nome? Betume. Ele passa para fechar os buracos, para não entrar água. Então, essa palavra é uma palavra onde você vai passando isso na arca. Estamos construindo um lugar para a presença. E nós vamos passando. Para quê? Para que não entre água no barco. O Senhor está iluminando os nossos corações nesse início de ano. Para que possamos ser inteiramente devotos a Ele. Para que possamos olhar para Ele e só para Ele. Embora tenhamos todas as outras coisas que não são pecados, mas que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Que nós possamos considerar tudo como perda, porque realmente nós encontramos alguém que vale a pena. Quando nós recebemos uma proposta de emprego um pouco melhor do que a que a gente está, o que a gente faz? A gente abandona porque a gente viu alguma coisa que é mais bela. Então o antigo emprego que era maravilhoso, vira perda. Nós precisamos encontrar esse tesouro. O que é isso que Maria ouviu, que fez ela derramar tudo nos pés? O que foi que Paulo viu, que fez ele girar o caminho dele? O que foi que Moisés viu numa sarça, que fez ele abandonar a vida dele e ir libertar um povo? O que foi que esses homens viram, o que foi que Mateus viu, a ponto de abandonar o seu emprego, que era top, para seguir esse cara? Nós precisamos encontrar a beleza de Jesus. E a forma de conhecer a Jesus é fazer o que Pedro disse. Amigos, é uma receita. É copia e cola. É só nós entregarmos exatamente toda a nossa vida por isso. Eu queria orar. Eu queria que você fechasse seu olho e lembrasse de coisas que o Senhor está falando com você. Embora eu dei muitos exemplos básicos, eu tenho certeza que o Senhor foi iluminando o seu interior em cada parte da pregação. O Espírito foi falando dentro de você aquilo que você precisa se aprofundar nesse ano. Seja isso ser excelente moral, conhecer mais a Deus, seja ter uma vida melhor de jejum, ter mais domínio próprio. Espírito, nós levantamos o seu nome nesse lugar. Sim. Nós confiamos plenamente em você. Nós confiamos que você é aquele que nos revela Jesus. Nós cansamos, Espírito, de fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos nos atentar à palavra que você inspirou Pedro a escrever. Espírito, nos ajude a vencer tudo aquilo que está nos tirando de ser excelentes moral.
Ah, Deus, se existem pessoas aqui que têm os seus nomes sujos e não conseguem sair desse buraco financeiro, eu oro para que o Senhor ilumine os caminhos desse irmão. Eu oro para que o Senhor venha sobre as finanças desses irmãos. Ah, Espírito Santo, ande com esses irmãos nos seus trabalhos. Que eles sejam bons funcionários para os seus patrões, que eles olhem para o seu patrão e trabalhem para o seu patrão assim como se estivesse trabalhando para Deus. Ah, Espírito, nós queremos conhecer a Jesus. Então ilumina o nosso interior, para que possamos te conhecer mais, para que possamos conhecer os nossos irmãos, para que possamos ter mais prazer na palavra. Ah, Espírito, aumente em nós a devoção. O seu desejo é que nós amemos você de todo o coração. E nós queremos dizer sim com a nossa vida. Nós não queremos ter os nossos lábios aqui falando algo e nossa vida falando outra coisa. Que seja um ano de olhar para você e só para você. Ilumine o nosso interior para que possamos ver os nossos ídolos, ver aquilo que nós estamos adorando mais do que a você, Jesus. E assim como aquela mulher com a dracma, ela organizou a casa, encontrou o tesouro perdido, que os irmãos dessa casa, irmãos que de algum momento eles perderam o primeiro amor, perderam a intimidade, perderam o desejo de ler as Escrituras, o desejo de jejuar, que eles possam organizar o seu interior e encontrar aquilo que foi perdido. É do seu interesse, Senhor, fazer isso conosco, e nós levantamos as nossas mãos em 2025 e dizemos sim, nós queremos mais de Ti, nós queremos conhecer mais de Ti, Jesus. Então, por favor, nos ajude a organizar o nosso interior, para que possamos olhar para você, somente para você. Nos deixa ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não me deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Nos deixa ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca
mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Essa palavra, gente, é uma palavra que primeiro feriu a nossa casa. Quando o Wesley ele fala sobre IPTV, é porque nós usávamos e o Senhor nos pediu para tirar. Quando ele fala sobre limpar o nome, foi porque o nosso nome ficou sujo. E Deus falou, vocês erraram com isso. E tudo que o Wesley falou aqui, primeiro nos feriu. Primeiro o Senhor falou a nós. E hoje nós podemos provar da fidelidade de Deus, porque Ele não aponta algo para nos deixar lá sujos, caídos e nos humilhar. Ele não faz isso. Pelo contrário, Ele é um Deus que nos ama de tal forma que, gente, terminamos o nosso ano com nossos nomes limpos, com os nossos compromissos financeiros sendo honrados para a glória de Deus. E muitos irmãos aqui viram a gente precisar de muitas coisas de vocês. Muitos irmãos viram a nossa casa precisar da ajuda de vocês, o Ministério de Misericórdia, vocês viram isso. Mas também vocês vão ver o que Deus fez. Vocês estão vendo o que Deus fez. Então, quando Deus aponta algo em nosso interior, não é para nos deixar sujos e humilhados, mas é para nos lavar, nos sarar, nos limpar. A vida cristã é um compromisso sério. A gente não está aqui brincando de ser crente. A gente não está aqui num clube social de leitura. A gente está aqui para viver e corresponder às promessas de Deus. E nós precisamos corresponder com as nossas vidas. Nós precisamos corresponder guardando os mandamentos e os ensinamentos do Senhor, que estão na sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, é o que a palavra de Deus diz. Então não é sobre legalismo, não é sobre ficar fazendo uma falsa moral aqui, é porque Deus nos chama para ser excelentes nisso. Eu queria que você aí no seu lugar fosse lembrando das coisas, assim como Wesley falou, e orasse mesmo, gente. Abre a boca, fala com Deus. Esse é o momento. Existe algo diferente quando nós proclamamos em voz alta. Então aí no seu lugar diga: Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero ser excelente, Senhor. Eu quero agradar-te mais. Eu quero mergulhar mais em Ti. Eu quero ser mais profundo em Ti, Senhor. Me conduz por esse caminho, Senhor. Nos conduz como igreja, Jesus, por esse caminho onde a fé nos levará à excelência moral, onde a excelência moral nos levará ao conhecimento, Jesus, onde o conhecimento nos levará ao domínio próprio, Senhor, e onde o domínio próprio nos levará à perseverança, Deus. Ah, Deus, por favor, Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos e também a minha, Jesus, para que o Seu Espírito nos conduza cada vez mais, Senhor. Para que assim como Davi, todos os dias, nós possamos dizer: sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há em nós, Jesus, algo que precisa ser corrigido. Sonda o nosso coração, Senhor. Nos ensina a estar sempre e constantemente diante de Ti. Para que o Senhor sonde o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau. Pois a Sua palavra diz: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Os de mãos limpas e coração puro. E nós queremos ter o nosso coração purificado por Ti, Espírito Santo. Por isso nos conduz por esse caminho de devoção, Senhor. Nos conduz por essa vida reta, Jesus. Nos conduz, Senhor, para o alvo que é Cristo.
Por favor, Senhor, é isso que eu te peço em nome de Jesus.